Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa quinta aula com o GIMP. Bom, nessa aula, ou nessa videoaula, eu pretendo fazer o efeito de vento, né? Mais um vento um pouco forte do que a gente está acostumado, e ele vai despedaçar uma imagem. Como é aplicado esse efeito do vento? Bom, vamos lá. Então, aqui a nossa imagem. Tá? Eu dessa vez eu escolhi um fundo, né? um fundo em degradê, para mostrar para vocês como eliminar esse fundo em degradê. Então a gente precisa eliminar esse fundo aqui para deixar a imagem num fundo transparente. Como fazer isso? Bom, existe essa ferramenta de seleção de cores aqui. Então nessa ferramenta de seleção de cores, a gente vai selecionando essas áreas, né? Vai clicando aqui nessas cores aqui laterais e pronto. E tá aí rapidamente a nossa planta isolada, né, do fundo, da parte de fundo dela. Ok, só tomem cuidado para usar essa ferramenta, porque essa ferramenta ela seleciona padrões de cores. Então, por exemplo, se o fundo fosse verde, olha o que aconteceria, toda essa parte aqui também ficaria selecionada e a gente arrancaria pedaços da nossa planta, e não é bem isso que eu quero que aconteça. Certo? Então tomem apenas cuidado. Bom, segunda coisa, vamos adicionar de novo um fundo, só que agora obviamente eu tenho uma parte transparente. Vamos criar uma nova camada aqui. Para criar uma nova camada, vocês selecionam a camada e clica com o botão direito e pede uma nova camada. Foi isso que eu já ensinei para vocês. Só que dessa vez vamos fazer um pouco diferente. Aqui embaixo nós temos essa barra de botões. Dessa vez eu vou usar esta barra de botões. Eu vou pressionar esse primeiro botão aqui e criar uma nova camada. Pronto, tá aí a nossa nova camada. Só que eu preciso trazê-la para o outro lado, né? Trazê-la mais para baixo da nossa camada. Pronto, então vou clicar nesse botão aqui para baixo e ela virou a nossa primeira camada. Legal, agora vamos popular no nosso fundo. Bom, eu poderia simplesmente jogar aqui um fundo preto, se eu quisesse, ou um fundo branco, né? Dependendo da situação, mas não é bem isso que eu quero não. Vou aplicar um efeito muito interessante aqui, que é o Blend. Esse Blend aqui, ele gera um efeito tipo em degradê, como estava lá em cima. Só que o nosso efeito aqui de blend, olha que legal. Vou clicar aqui, vou segurar e vou aplicar o efeito. Pronto. Ficaria basicamente assim. Ou poderia também fazer o contrário, ficaria assim. Certo? Então, como vocês quiserem, apliquem o efeito. O mais interessante é que essa parte aqui da folhagem fique branco, né? Porque ficar preto vai ficar uma coisa meio esquisita, mas de repente, dependendo da imagem que vocês tenham, pode até ficar bacana. Se vocês segurarem diagonalmente, vai acontecer isso, né? Diagonalmente para o outro lado acontece isso, ok? Então selecionem como vocês acharem que deve selecionar. Beleza, agora vamos voltar para poder aplicar o nosso efeito. Então vou clicar aqui de novo na nossa planta, ok? E vou duplicar essa camada da planta. Então para isso eu vou selecionar esse botão daqui, ó, botão de duplicação. Também poderia clicar com o botão direito e Duplicate Layer, mas eu quero usar os botões aqui, então Duplicate Layer, pronto, tá aí resolvido. Legal, agora eu quero selecionar essa planta. Como é que eu faço isso? Clico com o botão direito e peço Alpha to Selection. Pronto, tá aí a nossa planta selecionada. Vou pedir aqui a nossa ferramenta de escala e vou clicar aqui e vou aumentar um pouco essa planta. A ideia é que ela cubra basicamente essa área toda daqui, ok? Pode até chegar ela um pouco mais para cá, pronto, só para ela poder cobrir toda essa nossa área, ok? Então vocês façam isso com qualquer imagem. E aí nós ficamos com esse ponto de seleção flutuante. Estão vendo aqui? Para isso vocês vão clicar nesse ponto de seleção flutuante e clica na âncorazinha aqui para poder ela voltar para essa área daqui. Legal. Terceira dica. Agora vamos brincar um pouco de seleção de máscara. Seleção de máscara. Vou adicionar aqui uma camada de layer de máscara. Vou pedir Black Full Transparent. Ok. E vou dar um Add. Pronto. Nossa camada sumiu. Não sumiu, tá aqui ela com uma seleção de máscara em torno dela. O que significa essa seleção de máscara? Quer dizer, tudo que era visível, na verdade, ficou invisível e está atrás dessa máscara daqui.
Vocês vão entender daqui a pouquinho a ser feito. Vamos brincar um pouco agora de destruir essa imagem. Então vou descer de volta para a primeira camada aqui. Então estou nessa primeira camada da planta e vou pegar essa ferramenta Erase aqui, ó, a borracha, né? Ok, só cuidado, porque normalmente aqui no brush está selecionado esse brush daqui. Eu não quero este, eu quero esse aqui de baixo, ó. Ou você poderia até escolher essas bolinhas, qualquer um outro que você achar que deva colocar, mas eu prefiro mais esse brush aqui das vinhas, certo? Causa um efeito bem interessante. Então, dependendo também do tamanho da imagem, você pode regular o tamanho aqui do que vai aparecer. E simplesmente vou clicando aqui na imagem, comendo, né, partes dessa folha. Parece até que a coitada da planta sofreu um ataque de formiga. Mas não se preocupe que logo logo isso aqui vai ser arrumado. Então vamos ir destruindo parte da nossa planta, inclusive também parte do vaso aqui. Ok, vamos comendo, pronto. Só desse lado de cá, não mexa com o outro lado, deixa o outro ladinho quieto. Pronto, uma vez que a gente já fez isso, agora vem a parte interessante. Vou fazer a mesma coisa nessa máscara. Então para isso eu vou selecionar a primeira camada, vou clicar aqui na máscara. Nota que a seleção aqui é preta, então desse lado aqui o preto tem que estar aqui na frente e aqui atrás o branco, ok? Então cuidado com isso. Beleza, agora eu vou clicando do mesmo modo aqui, só que olha o que vai acontecendo, vai tipo aparecendo, né, as áreas que eu estou clicando. Pronto, como se aquele pedaço de lá tivesse voando, né, tivesse vindo para cá. Ok, por causa do vento que aconteceu. Pronto, isso, tá? Você pode colocar mais, pode colocar menos, dependendo como você queira. Tem uma regra para isso, certo? Então beleza, pronto, tá aí a nossa planta voando os pedaços dela. Não, ainda não acabou. Vamos voltar aqui para nossa planta e, por último detalhe, vamos simplesmente fazer o efeito do vento. Então vou clicar aqui nessa camada da planta, vou selecionar aqui filtros, ok, filtros distorção, né, filtros de distorção, distorce e vento. Ok, é esse filtro que eu quero, olha lá. Agora sim, então vento, ok, direção para direita, para esquerda, desculpe. E vamos, quer dizer, quanto mais a gente apresenta aqui, mais distorcida fica a nossa planta. Também não quero tanto. Ok, vou colocar menos força também para o vento. Pronto, agora sim, e tá lá o nosso efeito da nossa planta sendo destruída por um vento muito forte. Ok, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Apliquem esse efeito em outras imagens e vejam como acontece. Grande abraço a todos e até nosso próximo vídeo.